Tá eu aqui mais uma vez te provando que você pode se tornar um investidor investindo muito pouco dinheiro. A partir de R$3 você pode ser um dos donos de um prédio comercial em São Paulo e receber aluguéis mensalmente direto na sua conta na corretora. Hoje nós vamos falar dos fundos imobiliários e durante o vídeo eu vou dizer algumas características muito importantes que você precisa saber antes de investir em fundos imobiliários. Bem, antes de começarmos, eu quero dizer que os ativos aqui citados não são recomendações de compra e venda. Eu os cito apenas para você entender melhor as características do fundo imobiliário, beleza? Bem, os fundos de investimentos imobiliários, também conhecidos como FIIs, têm uma característica bem singular dos outros ativos, pois eles te pagam dividendos todos os meses. Eu tô passada, chocada. E funciona da seguinte maneira. Sabe o shopping aí perto da sua casa? Então, esse shopping tem dezenas de lojas, certo? Os lojistas desse shopping pagam um aluguel todos os meses ao shopping. E esse shopping pode fazer parte de um fundo imobiliário. E se você comprar uma cota desse fundo imobiliário, você passa a ser um dos donos do shopping. E, consequentemente, você passa a receber aluguel todos os meses desse shopping também. Esse aluguel que você recebe tem o nome de dividendos. E aí você deve estar pensando, é mais ou menos como alugar uma casa, certo? Em que você compra a casa e recebe o aluguel do inquilino todos os meses. E exatamente, é isso aí. Porém, quando a gente fala de fundos imobiliários, a gente tira toda a parte burocrática desse processo. Não precisa envolver Escritura, advogado, prefeitura. nada disso. Você simplesmente abre o home broker da sua corretora, digita o código do fundo imobiliário lá e se você estiver comprando a valor de mercado, na mesma hora a sua ordem já é executada e você passa a ser dono daquela cota de fundo imobiliário. E aí você passa a receber os dividendos todos os meses desse fundo imobiliário. E os dividendos caem automaticamente na sua conta da corretora e são livres de imposto de renda. Independente do valor, você não precisa pagar imposto de renda. Entretanto, Essa informação que eu vou falar agora, ela é muito relevante e muita gente tem fundo imobiliário e não sabe disso. Se você decidir vender o seu fundo imobiliário com lucro, você precisa preencher e pagar uma DARF no valor de 20% sobre o lucro da operação. Não é sobre o total, é apenas sobre o lucro. Então, velho, não vale muito a pena você ficar fazendo swing trade com fundos imobiliários, ou seja, ficar comprando e vendendo ações visando a valorização, porque nessa brincadeira você já perde 20% pro leão. E também porque os fundos imobiliários têm uma volatilidade menor do que as ações. Esse aqui é um gráfico do IFIX nos últimos 5 anos. IFIX é o índice de fundos de investimentos imobiliários, que como o próprio nome já diz, é o índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários no decorrer do tempo. É como se fosse o índice Bovespa, que mede o desempenho das ações. E comparando esses dois, a gente pode perceber de fato que o IFIX tem uma volatilidade muito menor do que o Bovespa. Então, compre fundos imobiliários visando acumular cada vez mais fundos para viver do rendimento desses fundos. Nos fundos imobiliários, você tem que pagar uma taxa de administração, que é como se fossem os salários dos gestores desse fundo. Em todo fundo imobiliário tem uma equipe de gestores que administra esses fundos imobiliários. E essa taxa varia geralmente entre 1 a 2%. E você não precisa se preocupar em ter que pagar isso, porque isso já é retido na fonte. Ou seja, toda a grana que cair na sua corretora de dividendos é líquido para você usar como você quiser. Você pode ou comprar mais fundos ou comer no McDonald's. Você decide. Todo fundo imobiliário é composto por 4 letras e o número 11. Mas cuidado, porque nem todo ativo com esse formato é um fundo imobiliário. Quando acabar esse vídeo aqui, você assiste esse aqui em cima para você entender melhor o que eu quero dizer com isso. Hoje existem quase 300 fundos imobiliários de vários tipos na nossa bolsa de valores. E eu estou deixando o link aqui na descrição para você estar conferindo quais são esses fundos imobiliários. Os tipos mais comuns de fundos imobiliários são fundos de tijolo. Os fundos de tijolo são prédios comerciais, shopping centers, escritórios, galpões logísticos e imóveis físicos no geral. Então a diversificação desses fundos é bem ampla. Isso faz com que a renda venha de múltiplos lugares também. O fundo imobiliário que eu citei no começo do vídeo, por exemplo, é o FLMA11, cujo nome é Continental Square Faria Lima, que é esse prédio comercial aqui que fica na Vila Olímpia, em São Paulo, em frente ao shopping Vila Olímpia. Uma cota desse fundo imobiliário custa R$ 3,04 no dia que eu tô gravando esse vídeo. E atualmente ele está pagando 0,18% de dividendos mensalmente. Agora em setembro, por
exemplo, ele pagou 1 centavo por cota. Isso é considerado um dividendo bem baixo para um fundo imobiliário. Para ter R$1.000 de dividendos mensais desse fundo, você precisa ter R$304 mil investidos só nesse fundo imobiliário. Um outro tipo de fundo imobiliário é o fundo de papel, que são papéis de renda fixa ligados ao setor imobiliário, como o LCI, que é a letra de crédito imobiliário, ou o CRI, que são certificados de recebíveis imobiliários. Um exemplo de fundo de papel é o IRDM11, cujo nome é Iridium Recebíveis Imobiliários. E os investimentos desse fundo imobiliário são destinados principalmente em ativos de títulos e valores imobiliários. Cada cota desse fundo imobiliário custa R$ 123,54 hoje, e ele pagou uma média de 8,64% de dividendos nos últimos 12 meses, e é um valor bem legal para um fundo imobiliário. No mês passado ele pagou R$ 1,05 por cota, ou seja, para receber R$1.000 de dividendos desse fundo imobiliário, você precisaria ter R$ 117.657,14 investidos nesse fundo. Se você reparar, é menos da metade do que você precisaria ter em relação ao FLMA11, que custa R$3. E também temos os fundos híbridos, que nada mais é do que uma mistura desses dois, fundo tijolo mais fundo de papel. Um exemplo de fundo híbrido é o KNRI11. Cada cota desse fundo custa R$ 166,40 no dia de hoje, e ele pagou uma média de 4,96% de dividendos nos últimos 12 meses. E agora em setembro ele pagou 65 centavos por cota. Então, para ter R$1.000 de dividendos do KNRI11, você precisaria ter R$ 255.938 investidos. E para a gente comparar melhor, aqui do lado nós temos os 3 fundos imobiliários e quanto a gente precisaria ter investido para ter os mesmos R$1.000 de dividendos todos os meses. E como você pode ver, nem sempre o de menor valor necessariamente é o que paga mais. E assim como as ações, você pode jogar o ticket, o código do fundo imobiliário no Google, que ele vai te mostrar o histórico de cotação nos últimos anos desse fundo imobiliário. E se você quiser um estudo mais aprofundado sobre fundos imobiliários, eu geralmente uso o site Clubefy, que tem tudo muito bem explicado lá, e eu te garanto que você não vai ter dificuldade em entender. Não tenho patrocínio nem parceria nenhum com o Clubefy, é só realmente porque o site é muito bom e eu gosto muito de usá-lo. O link do site está aqui na descrição do vídeo, e eu quero ressaltar mais uma vez que esses fundos que eu citei são apenas exemplos e não é de forma alguma recomendação de compra e venda de qualquer um deles. É meramente para você entender na prática e com números que, financeiramente dizendo, é muito melhor você investir em fundos imobiliários para gerar renda recorrente do que em imóveis para alugar, por exemplo. Com imóveis você tem diversos outros gastos, como advogado, escritura, tem que ir na prefeitura resolver um monte de pepino, tem a manutenção da casa, tem dor de cabeça com o inquilino que não paga aluguel. Nos fundos imobiliários você não tem nada disso, você só compra as cotas pelo home broker da corretora, paga de 1 a 2% para o gestor cuidar do seu fundo e recebe os dividendos mensalmente sem dor de cabeça nenhuma. É muito mais vantajoso. E cara, esse é um conteúdo básico e educacional para vocês entenderem o que são e como funcionam os fundos imobiliários. Tem muitas outras coisas que precisam ser analisadas antes de você escolher um fundo imobiliário para investir. Se você quer um vídeo com mais detalhes sobre como analisar um fundo imobiliário na prática, deixa o like aí e comenta aqui embaixo com a hashtag de algum fundo imobiliário que você conheça, que eu vou ter o maior prazer em fazer esse conteúdo para vocês. Então é isso aí, rapaziada. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal, beleza? E ativar o sino das notificações para você ser lembrado sempre que eu postar um vídeo novo aqui, beleza? E sem mais delongas, meu nome é Guilherme Santana, vejo vocês no próximo vídeo. Forte abraço a todos e tchau!